Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Em meio às designações presenciais que já acontecem em todo o estado de Minas Gerais, o canal de Educação não poderia deixar de produzir esse material para vocês, porque afinal de contas nós temos designações acontecendo agora e já reclamações importantes, né? Principalmente quando essa designação se refere ao professor de apoio, e muito especialmente professor de apoio à educação e as tecnologias assistivas. Presta atenção no que o canal de educação está recebendo de material. Quero agradecer aos colegas que entram em contato comigo. Fala, Tancredo, faz um vídeo aí explicando essa situação, porque já está tendo designação presencial e eu fiquei um tanto quanto espantada com a designação que aconteceu lá naquele lugar. Eu não vou ficar citando aqui, obviamente, mas quem participou do processo sabe do que estou falando. E para dirimir todas as dúvidas, gente, eu quero dizer que recentemente, lá na Assembleia Legislativa, eu vou entrar aqui na resolução para mudar a tela, e vocês estão assistindo aí, pessoal, agora o edital PSS número 10, de 3 de outubro de 2025, é esse documento que norteia o processo de designação no estado de Minas Gerais. Eu quero mostrar dois pontos importantes para que a gente possa discutir aqui e realmente entender o que está acontecendo nessas designações em que um candidato, às vezes, ele num processo de designação ele pega dois cargos. É isso que o canal de educação vai mostrar para vocês e eu gostaria de te convidar para participar comigo. Essa designação importante, gente, ela está acontecendo em algumas escolas aí do estado de Minas Gerais. Eu estou com uma resolução aqui que tem 133 páginas. Vocês estão vendo aí, ó. Acompanhe na tela aí nesse momento. Eu gostaria de fazer um destaque aqui para esses aspectos que estão marcados aqui, ó. Mas vamos ler aqui as orientações complementares, porque, de fato, as designações presenciais, elas vão acontecer a partir do dia 2 de fevereiro de 2026. Mas já está tendo designação presencial no estado de Minas Gerais, Tancredo. Claro que está. Existem algumas exceções no processo de designação, que são escolas que, pela sua especificidade, a legislação, essa que eu mostrei agora há pouco para vocês, ela permite. Então, ela permite fazer a designação agora, antes do dia 2/2. Prisional, né, gente? Educação, escolas da educação especial, né? Socioeducativo, campo, quilombola, indígena, essa designação de professor de apoio também para atender a educação especial. E eu gostaria de destacar para vocês alguns pontos. Tem gente que manda mensagem para mim, Tancredo, eu sou lá de Almenara e não estou tendo acesso às vagas. Tancredo, eu sou de Ubá. Primeiro eu queria perguntar à Secretaria de Educação se esse site que está aqui destacado, ele funciona para toda Minas Gerais. Se esse site que está destacado na tela para vocês aí, ele funciona para todas as... Quantas superintendências? 47 superintendências regionais de ensino? Então, gente, controlepessoal.educacão.mg.gov.br/divulgação. E por que você tem que acessar lá? Porque lá todos os editais, obrigatoriamente, eles têm que ir para lá. Nós temos que respeitar 6 horas de publicidade, de publicação, do edital, gente, conforme regras da própria resolução que eu apresento para vocês aí, ó. Edital PSSMG número 10 de 3 de outubro de 2025. Ah, mas tem gente que descumpre o edital. Denuncie, reclame, né? E aí eu preciso chamar a atenção no seguinte, às vezes quando faz a reclamação não chega na ponta, viu? Eu vejo muitos candidatos reclamarem, entrar com recurso aqui e às vezes não dá em nada. Mas não pense você que não dá, porque dá sim, viu, gente? Porque se for negligenciado o processo de contratação no Estado, pela autoridade que não tem intenção de fazê-lo, às vezes faz por omissão, por erro, sei lá, qualquer que seja a situação, aí responderá. Para isso, a gente faz junto com uma equipe de inspetores escolares, uma equipe de analistas, gestores que participam do processo para dar aí a secretários escolares, ATBs, e a gente está lá para poder ajudar.
Mas essas vagas, elas têm que estar disponibilizadas todas aqui, gente. Então você, onde quer que você esteja, divulga aí esse vídeo, manda esse vídeo para todo mundo, porque é aqui que você vai ter acesso aos editais, com as datas, onde é que vão acontecer as designações. Por exemplo, em Belo Horizonte agora, nós tivemos, estou gravando o vídeo hoje, é 28 de janeiro de 2026, me parece que ontem, acho que foi ontem, não sei se foi ontem ou hoje, não sei, aconteceram as designações na Metropolitana A, Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A. A Superintendência Regional de Ensino Metropolitana B designará amanhã, dia 29 de janeiro, para professor de apoio. Então, professor de apoio amanhã nos polos, são vários polos, eu já fiz um vídeo com um cronograma, tem polo de Belo Horizonte, tem polo de Contagem, Betim, Igarapé, Mateus Leme, Joatuba, são vários, né, gente? Sarzedo, Campos, Mateus, eu esqueci o nome lá da cidade, Mário Campos, enfim, nós temos vários lugares, várias escolas que são chamadas de polo, onde nós teremos designações que acontecem em massa. São dezenas, por que não dizer centenas ou até milhares de cargos que são disponibilizados ali, e aí são milhares de pessoas também, ou centenas de pessoas concorrendo naquele processo que tem que ser célere, tem que ser sério, tem que ser transparente, tem que ser feito com a documentação original do candidato, e o canal de educação fez um vídeo tratando sobre documentação. Esqueceu o mais importante, né? Aliás, um dos mais importantes, né? Que é a contagem de tempo. Mas se você, o canal de educação não falou, mas se você, por exemplo, referendou o que estava lá, não tem que apresentar contagem de tempo. Agora, se você mudou o que está no sistema, aí você tem que apresentar contagem de tempo. Bom, mas a ideia é essa. Então a pergunta que eu faço ao Estado é: todos os editais estão sendo divulgados aqui? A regra não é essa para as 47 superintendências regionais de ensino? Bom. E aí continua o texto dizendo o seguinte: as contratações para o Centro Socioeducativo e Prisional seguirão orientações específicas e ocorrerão nas unidades de ensino. As contratações temporárias das vagas remanescentes rodadas online ocorrerão nas unidades de ensino de forma presencial. Então, não teve vaga online, aguarda porque vai ter presencial. Teve online, mas o candidato não apareceu, ela vai para a segunda rodada. Teve a segunda rodada, não apareceu, vai para o presencial. Então, via de regra, todas agora vão para, respeitada a segunda rodada online, elas vão para o presencial. A partir do dia 2/2, vão aparecer muitos editais nesse site aí, basta você pesquisar, coloca lá os lugares, não coloca por escola não, coloca por superintendência. Aí aparecem todos os editais e você escolhe ali para onde você vai participar. E aí continua o texto aqui dizendo o seguinte, ó: há contratações para o quadro administrativo ASB-TB que não foram ofertadas na contratação online serão realizadas nas unidades de ensino de forma presencial no momento necessário da contratação. Por exemplo, nós estamos agora contratando os professores de apoio. Daqui a pouco nós vamos contratar a ASB para apoio. Olha só essa situação que eu tenho que passar para vocês. Nós vamos contratar a ASB de apoio para atender os alunos da educação especial. Porque a cada grupo de 5 alunos que necessitam de locomoção, higiene, alimentação, que dependam de um servidor para esses 3, ou um desses 3 aspectos aí, né, dessas questões, vamos dizer assim, dessas necessidades dos estudantes, para cada grupo de 5, contrata-se um ASB. Então não vai ter muita vaga de ASB. O Comporta, que a gente precisa de fazer uma discussão sobre o Comporta, o próprio secretário de Educação, participando de encontro com os gestores escolares, o entendimento que eu tive é que ele reconheceu que precisa de fazer algo no Comporta. Ele falou alguma coisa sobre o Comporta lá. Ele está falando até sobre a possibilidade de, quem sabe, né, de conseguir para a instituição de ensino, não vice-diretor, mas um gestor pedagógico para cuidar das questões relacionadas ao pedagógico e um gestor financeiro, administrativo, para cuidar das questões das compras, das aquisições, né, além do diretor da escola. Será um ganho se o secretário fizer isso. Inclusive, ele comentou também que existe uma grande possibilidade, o canal da educação está dando aqui esse spoiler para vocês, de se fazer um estudo. Não é que ele vai fazer, tá, gente? Se aconteceu em São Paulo, lá foi feito. Sabe essa contratação que você pega de 1 ano aí, professor? E ela passar para 3 anos.
Ah, esse telão da educação tá falando que vai ser 3 anos no ano que vem. Tô falando nada disso. Eu tô falando que o secretário de Educação, Rocieli Soares, no encontro com gestores escolares, ele está estudando, né, a possibilidade de, quem sabe, para não ficar fazendo esse negócio de contrato todo ano, fazer um contrato por mais tempo. Mas não é vínculo não, tá, gente? É contrato de trabalho, contrato temporário. Mas aumenta o time, em vez de ser de 1 ano, colocam 3 anos. Entendam isso. São sugestões, tá, que estão aparecendo aí. Mas, seguindo o vídeo aqui, nos termos dos artigos 53 da resolução 5210, o professor atuante na educação especial, e eu tô aqui para isso, gente, presta atenção, que atua na escola integral, ele tem uma prioridade na contratação para o segundo cargo, na mesma unidade escolar, desde que a habilitação, a titulação do professor seja compatível. O que eu tô querendo dizer aqui, gente, que a resolução, artigo 53 dessa resolução 5210, de 2025, nós estamos falando agora de uma resolução, o professor atuante na educação integral, tá, gente, que atua na escola integral, ele terá prioridade na contratação para o segundo cargo na mesma unidade escolar, desde que a habilitação, a titulação do professor seja compatível. Olha o que está dizendo aqui. E de cara tem 2 letras importantes aqui, a letra A e B. Está falando assim, ó, o PEB, alta de apoio, ACLTA, né? Apoio, comunicação, linguagens e tecnologias assistivas, quase que eu esqueci aqui. Ele terá prioridade, o professor de apoio, ele terá prioridade, por isso que lá em cima está falando o professor da educação integral terá prioridade na contratação do segundo cargo na mesma unidade escolar, desde que a habilitação de titulação do professor seja compatível. E aí está dizendo o seguinte, ó, o professor de apoio terá prioridade para assumir as 2 vagas na educação integral, somente para atendimento ao mesmo aluno. Então a educação é tempo integral, não é isso? Escola integral ali. O aluno vai ficar o dia todo na escola, ele pode pegar uma segunda admissão. Então ele tem prioridade para assumir as 2 vagas na educação integral, respeitado, obviamente, a classificação da listagem que foi publicizada agora recentemente, né, gente? Lá atrás, na verdade, foi em dezembro, né, que saiu o resultado lá, né? Depois vocês me corrijam aí. Então, vocês estão entendendo aqui o que está acontecendo? E na letra B, o professor regente de aulas, ele terá prioridade na segunda contratação, na mesma unidade escolar, nas escolas que ofertam educação integral, desde que exista carga horária disponível e compatibilidade de horários. É o que está dizendo aqui este documento. São orientações complementares. Né, gente? Eu recebi esse documento da onde? Esse documento chegou para mim através de uma colega que me encaminhou. Então, vamos ver se ele está em consonância com a legislação vigente. Nós temos que, para isso, dar uma olhada no artigo 53 da Resolução 5210 de 2025. Mas antes, eu quero mostrar para vocês o que diz essa aqui, ó, lá na página 10 e 14. Lá no edital PS número 10, de 3 de outubro de 2025, que é exatamente aquele que fala do quadro do magistério, gente. Olha o que vai dizer lá na página 10. Vamos lá na página 10. Opa, subi demais. Página 10. Aqui é a página 10. Eu até marquei aqui para vocês acompanharem. Antes, no item 751, está dizendo o seguinte: o candidato ao cargo de professor de educação básica, no ato da escolha online, ele deverá optar por concorrer a 2 cargos, respeitada a licitude do acúmulo, presta atenção que nós vamos trabalhar isso também, e a compatibilidade de horários, para atuar na mesma unidade escolar que oferte educação integral, gente. É FTI, ensino fundamental tempo integral, e ensino médio tempo integral. Nós estamos falando dessas 2
situações, não escolas regulares, desde que tenha cargos disponíveis. E para continuar aqui com o vídeo, olha o que vai dizer mais embaixo, lá na página 14. Acompanhe aí comigo no canal de educação, porque a informação aqui é importantíssima. E eu também fiz um destaque. No item 8.20, está dizendo o seguinte: respeitada a licitude do acúmulo de cargos, o professor ele poderá assumir uma segunda contratação temporária no mesmo componente curricular, função, na mesma superintendência regional de ensino, valendo-se da mesma prioridade, desde que não esteja presente no ato da contratação temporária outro candidato inscrito, habilitado e ainda não contratado temporariamente. Porque o legislador está falando aqui que a prioridade é quem não pegou, quem é inscrito, é habilitado e quem ainda não pegou contrato. Porque se você já tem contrato, você não tem que passar por cima de ninguém. E é isso que a deputada Beatriz Cerqueira, é isso que os membros do Sindiúte-MG reclamaram muito numa audiência, falando que isso era um verdadeiro absurdo, esse item 8.21, onde vai dizer o seguinte, ó. E aquele que foi citado agora há pouco na resolução. Eu vou lá buscar ele para mostrar para vocês. Olha o que diz o item 8.21. Excetua-se do disposto no item acima, dessa situação, né, ilícita de você pegar uma vaga na frente do colega, mas excetua-se disso os professores que desejarem exercer duas funções nas escolas que ofertam educação integral. Eu penso que seria EMTI, EFTI, né? São as escolas de educação integral. O legislador está falando que pode passar por cima, pode pegar duas vagas, pode passar por cima da sua classificação. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo que a Secretaria de Educação está fazendo e que não teve coragem de mudar. Uma coisa é você fazer uma contratação para um aluno, eu até entendo que é o mesmo aluno que fica à tarde, fica de manhã e fica à tarde, o mesmo professor. Eu até entendo. Mas do jeito que foi colocado o texto aqui, isso não ajuda ninguém. Isso não está legal. E a secretaria não mudou, ao que parece, essa regra. Volto ao texto para mostrar para vocês agora o que está dizendo o artigo 53 da resolução 5210/2025. Acompanhe comigo. Primeiramente, eu quero chamar a sua atenção para que resolução é essa. É a resolução que trata do quadro de pessoal das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Essa resolução ela é importantíssima, né, gente? Ela que vai falar sobre quantitativo, sobre todas as funções, né, sobre essa questão do comporta, quantos servidores, pelo número de matrículas nós teremos, sobre caixa escolar, algumas demandas, enfim. É a resolução 5210 de 3 de novembro de 2005 e que foi pauta de uma audiência na Assembleia Legislativa. E o problema, gente, está aqui, ó, no artigo 53, que eu apresento na tela para vocês nesse momento. Olha o que está dizendo o artigo 53. O professor já contratado temporariamente, atuante na educação integral, tá, gente? Vamos marcar aqui que isso é importante. Terá prioridade na contratação para o segundo cargo na mesma unidade escolar, desde que a habilitação, titulação do professor seja compatível. E aí, no artigo 54, vem falando aquele objeto, né, sobre a questão do acúmulo de cargo. Respeitada a licitude do acúmulo de cargos, o professor poderá assumir uma segunda contratação temporária no mesmo componente curricular função e na mesma SRE, valendo-se da mesma prioridade, desde que não haja no ato da contratação temporária outro candidato inscrito, habilitado e ainda não contratado temporariamente. Ué, Dangredo, o artigo 54 derruba 53. Não. Olha o parágrafo único. Será garantida prioridade ao professor regente de aula nas escolas que ofertam educação integral, uma segunda contratação temporária na mesma unidade escolar, desde que exista carga horária disponível. Então, gente, não sei se expliquei direito para vocês, né?
ou se há o parágrafo único aqui em relação ao 53, mas vocês entenderam o recado? Tá aqui, ó. Só que isso aqui já está trazendo problemas nas designações. A secretaria precisa se posicionar rápido sobre isso aqui, porque senão nós vamos assistir logo, logo vários candidatos sendo prejudicados no processo. E que isso poderia causar injustiça nos servidores. Talvez já esteja causando, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.